Olá, bom dia. Meu nome é Danilo Gama, eu sou advogado e nós começamos uma série de vídeos sobre uma temática bastante importante que é inventário. Mas antes da gente continuar a falar sobre inventário, é importante nós falarmos sobre casamento e união estável, mais especificamente a diferenciação entre um e outro e que isso pode, ao final, influenciar no inventário. Bom, hoje o Código Civil ele assegura que a pessoa casada tem os mesmos direitos da pessoa que vive em união estável. Porém, tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, quando você casa, você tem dois princípios, você é protegido por dois princípios que a união estável não te guarnece de imediato. Veja bem, quando você casa, você vai no cartório, você faz um edital, os proclamas de casamento, depois é feito um edital. Esse edital é fixado na cidade que você mora, fica lá fixado no mural, falando, ó, pessoa X está casando com a pessoa tal. E se houver algum impedimento, a pessoa pode opor esse impedimento no próprio cartório. Então, depois que tramita esse edital, os proclamas de casamento, ninguém se opôs a nada, você casa. E aí você fica resguardado com a proteção do Estado. Veja bem, quando você faz o edital de casamento, os proclamas de casamento, você goza de presunção de veracidade, segurança jurídica e também publicidade. Então, após você ser casado, feito o casamento, você tem a proteção estatal, porque aquilo foi o Estado que fez para você. Então, é oponível ergo omnes, quer dizer, pode mostrar a certidão para todo mundo, falar assim, olha, eu sou casado. A não ser que você tenha falsificado uma certidão de casamento, isso pode ser derrubado. Mas caso contrário, nada vai derrubar o que o Estado te fez, certo? A não ser que tenha alguma. Óbvio que nada em direito é redundância, né? A gente tem que observar determinados ritos. Então, se houve fraude, alguma coisa assim, óbvio que isso aí vai ser investigado. Mas não havendo questão de boa-fé, aquilo só se dissolve com o divórcio. Na união estável, você tem os mesmos benefícios da comunhão parcial de bens do casamento. O porém é que hoje, com a união estável, os convênios médicos, por exemplo, não têm aceitado uma união estável feita em cartório, tem exigido, temos vários casos aqui no escritório que o convênio médico tem exigido que você faça uma união estável, a legitimação dessa união estável via judicial, mesmo que você tenha um contrato. Então, a dificuldade em relação à diferença entre a união estável e a comunhão parcial de bens, ou seja, o casamento, é justamente a proteção da tutela do Estado. Aí, Danilo, mas como é que eu faço? Olha, você procurou um advogado, você está casado na união estável. Antes que venha a falecer, porque é uma coisa muito complicada, às vezes a pessoa falece, não tem filhos, porque você tem que entrar contra o espólio. Aí os herdeiros são os colaterais, que são irmãos, tios. Aí veja bem, eu tenho que entrar contra o espólio. E muitas vezes essas pessoas não moram na cidade, a pessoa às vezes não tem contato com aquelas outras pessoas que faziam parte da vida do falecido ou da falecida, são os colaterais, e isso dificulta muito. Aí até você conseguir provar que você era de fato casado ou casada com a pessoa X, isso vai ficar suspenso. Muitos benefícios você perderá. Poderá perder também a parte do prazo da declaração de TCD, que a gente vai entrar depois nisso também. Mas o interessante é que, se você hoje
convive em união estável com uma pessoa, eu aconselho duas coisas. A primeira, case, que aí você vai ter proteção total do Estado. E tem aquilo que está por trás, né, que são os princípios da segurança jurídica, da publicidade, da transparência. Caso você viva em união estável e não queira casar, procure um advogado, faça com o seu companheiro ou companheira uma declaração, um reconhecimento desse vínculo que você tem com seu companheiro ou companheira perante a justiça, porque aí você vai conseguir a mesma coisa. Hoje, se você fazer uma declaração, uma escritura de união estável no cartório, o preço é o mesmo de um casamento. Então, e você vai ter com o casamento, você vai ter uma proteção maior. Conselho de advogado: ou case ou peça o reconhecimento dessa união estável. Porque ao final, se houver o falecimento de um ou de outro, isso vai interferir na partilha relativamente aos bens particulares. E sobre os bens particulares, nós falaremos num próximo vídeo, só que para vocês entenderem bem os bens particulares, entendam que há diferença entre a união estável e o casamento. Não estou dizendo, nunca falarei isso, que a união estável é pior do que o casamento. Não, não é isso. O problema é, você goza de presunção absoluta, tutela do Estado. Você tem uma tutela estatal que está te ajudando. Na união estável, você tem que conseguir isso via judicial. Então, em relação aos bens, vai continuar da mesma forma. No caso de inventário, vai ter diferenciação em relação aos bens particulares, e isso a gente vai entrar no próximo tópico, tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe um comentário aqui. Quem sabe o comentário seu não vira um vídeo. Obrigado, com Deus.